capítulo 9 do livro de Eclesiastes, versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigastes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois tu, ó homem, não sabe a tua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Pode se assentar. Nós temos falado essa semana sobre os 7 pecados capitais, né? Aquilo que se convencionou, não é uma terminologia bíblica, mas essa lista dos 7 pecados capitais, ela foi codificada, ela foi formada, não é, pelos monges na Idade Média, quando eles tinham a seguinte questão: quais são as paixões, quais são os instintos, quais são as ações e os atributos humanos que são os mais baixos e que nos afasta mais de Deus e que nos assemelha mais aos animais, não é? Que tira de nós a razão, que tira de nós a identidade divina, a formação divina, e nos faz com que sejamos como que bestas feras, né? Como se despíssemos de toda a nossa humanidade, né? E então, em resposta a essa pergunta, nós temos essa lista clássica que conhecemos como os pecados capitais, não é? E nós já falamos sobre a inveja, não é? Nós já falamos sobre o orgulho, a vaidade, a soberba da vida, não é? E nessa noite eu quero falar com você sobre a preguiça, que também é um dos pecados ditos como capitais. E o que é a preguiça? Pergunte aí para o seu colega ao lado, aí para o seu irmão, o que é a preguiça? Que nessa noite, sabe, Deus nos permita cavar um pouco mais, né? Que Deus nos permita, através da sua palavra, entender um pouco mais esse conceito que a Bíblia fala muito sobre ele, não é? Principalmente Salomão, o apóstolo Paulo diz, Jesus fala também nos seus discursos, nos seus ensinamentos, né? Porque rapidamente quando fala assim, olha, lá vai alguém preguiçoso, normalmente nós conectamos essa pessoa a alguém que não trabalha, não é verdade? Alguém que fica lá estirado na rede, não é? É aquela história do baiano, falou: o que você faz quando a vontade de trabalhar vem? Aí ele diz assim: eu espero a vontade passar, não é? Não é assim também não, né? Não é baiano que faz isso, não. São outros lá, são os russos, né? São os africanos, né? Aqui não existe. Ou seja, que mal é esse que nos aflige, como ele é concebido como um pecado capital. E eu tenho dito para vocês que eles são pecados capitais porque deles emanam outros menores, como se fossem filhotes, né? Como se fossem outras derivações desse pecado cabeça e principal, que é exatamente um deles chamado de preguiça. E esse texto que a gente leu fala um pouco sobre isso, que eu quero
nessa noite compartilhar com você. Preguiça é mais do que não trabalhar. Aliás, a ocupação, para muitas vidas, a ocupação pode ser uma fuga e a pessoa até mesmo pode ser preguiçosa, não é? Porque a preguiça é um estado de prostração da alma, de tédio, de indolência, de apatia, de letargia e de desânimo absoluto. Ou seja, é um estado em que a pessoa se encontra onde ela renuncia o seu direito de viver, onde ela renuncia o seu direito de escolher. É como se fosse um abandono da própria vida. É muito mais do que não trabalhar. É quando a pessoa abre mão dos seus valores, abre mão dos seus sentimentos, e ela mais ou menos vive naquela máxima: deixa do jeito que está para ver como é que fica. E nós cantamos a preguiça, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não é? Outras mais passadas, tô nem aí, não é? Dos Beatles, Let It Be, deixa acontecer. Ou seja, é Beatles mesmo essa música? Vocês estão ligados, hein, gente? Ou seja, você pergunta para a pessoa assim: onde você quer ir? Não sei. O que você quer comer? Tanto faz. Vão na igreja hoje? O que você quer fazer esse ano? Não sei. Ou seja, é aquele estado de alma onde a pessoa, sabe, ela abre mão dos seus valores, abre mão dos seus sentidos, e ela se torna uma pessoa extremamente desanimada. Mas isso não acontece assim da noite para o dia, isso vai se formatando dentro do nosso coração, não é? Ela é uma pessoa que às vezes ela até tem muita atividade, e ela se torna naquela síndrome, não é? De muita ocupação, quando a gente se esconde atrás da nossa muita ocupação para não encarar os problemas da vida. É aquele marido que sempre está muito ocupado. Falou: você precisa conversar com seu filho. Não tem tempo, estou ocupado, estou cansado, tenho alguma coisa para fazer. Ou seja, é possível que alguém que trabalhe muito seja preguiçoso. Porque a pessoa se ocupa para se esquecer das decisões que ela precisa tomar na vida. E você precisa encarar as decisões que estão adiante de você. Alguém que é sabotado desse poder, não é? É alguém que vive em frustração, é alguém que vive em desgosto, não é? Ela se torna vítima desse movimento de movimento sem deslocamento. Você sabe o que é isso? Movimento sem deslocamento? Faz muita coisa, mas não chega a lugar nenhum. É mais ou menos o cachorro correndo atrás do rabo. Ou seja, é correr sem sentido. É ocupar demais a vida, mas é se desaperceber das decisões que precisam ser tomadas. Decisões que são importantes. Diga para o seu vizinho: decisões importantes. Você precisa decidir. Preguiça é um se render às circunstâncias da vida, sem lutar, sem reagir. É um suicídio da alma, é você perder a razão de viver, a falta de sentido da vida toma domínio absoluto sobre a alma humana, e a gente vive naquele prisma que o pensador do livro de Eclesiastes diz aqui no versículo 11: nem tudo tem sentido na vida, nem tudo tem uma explicação. É o que ele diz aqui no versículo 11, porque goza dos seus dias, porque depois tudo depende do tempo e do acaso. Ou seja, a pessoa que ela tem essa postura, ela enxerga a vida por esse prisma, como se nada dependesse dela. Como se nenhuma conquista dependesse dela, como se nenhuma mudança dependesse dela, né? Como se nada pudesse ser mudado ou alterado de acordo com a sua posição na sociedade, na família, não é? no meio em que ela vive.
É verdade que em muitas situações nós não conseguimos explicar, em muitas situações a gente fica perguntando, por que Deus? Para que Deus? Mas não existe só o prisma do acaso na vida. Não existe só o prisma do desconhecido na vida. Existe também, sabe, outros sentimentos e outras virtudes que a gente precisa trazer ao nosso coração para que esse pecado da preguiça ele não seja sorrateiramente infiltrado dentro da nossa alma. Porque é alguma coisa assim, sabe, sorrateira, é alguma coisa tenaz, é alguma coisa que vem surgindo dia após dia, e a pessoa, quando ela se torna uma pessoa preguiçosa, é aquela pessoa que ela admite a derrota antes de começar o jogo. Ela já acha que ela vai perder. Ela não quer mais lutar, nada vale a pena. Por que a preguiça é pecado? Por que a preguiça ela é tão danosa à alma humana? Por que a gente precisa, sabe, nessa noite, olhar como um espelho, com pureza, com transparência do Espírito Santo em nós, e tentarmos assim, sabe, colocar toda e qualquer sintoma de preguiça para fora da nossa vida e para fora do nosso coração? O preguiçoso, a primeira característica dele é que ele abdica do privilégio de gerir a própria vida. Ele abdica do privilégio de gerir a própria vida. Deus te deu um mandato, querido. Diga à pessoa que está do seu lado, Deus te deu uma ordem. Você sabe qual é essa ordem? Deus te deu uma ordem para você ser alguém que conquiste, para ser alguém que domine, para ser alguém que avance. Esse é o seu mandato. É o mandato que está em Gênesis, é o mandato que está em Mateus capítulo 25, quando Jesus dá aos discípulos. Ou seja, nós temos um mandato cultural. Deus, quando criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele disse para Adão, falou, olha, eu quero que você domine sobre a terra, eu quero que você expanda o meu reino, eu quero que você modifique esse estado cósmico de queda que está a terra sujeita a Ele, ou seja, você e eu, nós dois temos um mandato. E quando nós nos tornamos preguiçosos, as pessoas, elas abdicam desse mandato cultural. É o famoso, entreguei os pontos. Meu casamento não dá mais. Chega, cansei. Estou nem aí para aquele filho meu. Deixa, sai de casa, vai dar com os burros na água. Esse negócio, deixa quebrar. Deixa, eu quero que o mundo acabe em barranco para mim morrer encostado. Você está entendendo? Ou seja, a pessoa abdica de tomar para si as responsabilidades que Deus te deu. Que Deus quer que você faça escolhas, que Deus quer que você tome decisões, que Deus quer que você fale sim, que Deus quer que você fale não, mas que Deus não quer que você se abdique daquilo que está dentro do seu coração. O preguiçoso é aquela pessoa que vive com os braços cruzados. Essa é a postura do preguiçoso, não é? Ele não coopera em nada, ele não ajuda em nada, ele não pensa em nada que possa participar para que o mundo seja um mundo melhor. Diga à pessoa que está do seu lado, é você. Pode olhar nos olhinhos dela e diga assim, você tem uma incumbência de fazer desse mundo um mundo melhor para se viver. O preguiçoso é assim, ó. Nada vai dar certo. Quem sou eu para fazer alguma coisa nesse mundão de Deus? Nessa grandeza toda. Ou seja, ele não faz nada para cooperar com Deus. Ele não faz nada para ser, junto com Deus, um fator de relevância para essa geração. E o apóstolo Paulo diz assim, é Cristo em nós. É Cristo em nós. Ou seja, é você também, querido. Não é só Jesus, não. É Ele e você.
é Cristo em nós, que é a esperança da glória. Ou seja, você e eu temos que ter essa ação de descruzar os braços e de entender que somos cooperadores de Deus para que essa geração seja uma geração mudada, transformada. Você é o agente transformador da sua casa, querido. Você é o agente transformador do nosso país. Você é o agente transformador dessa sociedade. Você é o agente transformador dessa igreja. É você e Deus, é você e Deus. Seja cooperador de Deus. Deixe Deus te usar. Para isso você precisa falar, para isso você precisa gesticular, para isso você precisa chorar, para isso você precisa levantar suas mãos, para isso você precisa expressar os seus sentimentos, para isso você precisa viver, e viver apaixonadamente. Você está comigo nessa noite? Um preguiçoso é alguém que vive num estado de sonolência profundo. Provérbios 19:15, se você quiser abrir comigo, olha aí o que diz lá, Provérbios, capítulo 19, versículo 15. A preguiça faz cair em profundo sono. A preguiça, queridos, tira a adrenalina da vida, tira o entusiasmo da vida, tira a paixão pela vida. O preguiçoso vive dormindo acordado. Para ele tudo tanto faz como tanto fez. Você está entendendo? Se o casamento vai mal, se o filho passou, se não passou na faculdade, se a mulher está feliz, não está feliz, se tem dinheiro, não tem dinheiro, se está na igreja, está fora da igreja, a Bíblia diz que a preguiça faz cair em profundo sono, ou seja, é um estado de sonolência, é um estado de apatia, é uma constante falta de ação, falta de vontade de viver, falta de amor à vida, falta de adrenalina no seu corpo. Nós nos tornamos pessoas apáticas, como que se fosse pecado mostrar os seus sentimentos, sorrir, chorar, abraçar, gritar, reclamar, achar bom, achar ruim. Ou seja, o preguiçoso é essa pessoa que diz aqui em Provérbios que é tomado de sonolência, Provérbios capítulo 13. Salomão fala um pouco mais aí sobre o preguiçoso. Ele vive sempre do verbo do gerúndio. Eu gostaria, eu poderia, eu levaria, eu trabalharia. Capítulo 13, versículo 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada tem. O preguiçoso deseja e nada tem. Ou seja, o preguiçoso, ele é alguém que sonha demais. Mas ele faz quase nada, queridos. Ele vive a vida de fantasia, ele vive uma vida de ilusão. Ah, se esse país fosse melhor. Ah, se eu tivesse uma oportunidade de trabalhar. Ah, se eu tivesse uma possibilidade de me formar. E ele fica com esse discurso 20 anos. Em 20 anos dá para você fazer quase 4 faculdades, irmão. É verdade ou não é? E daqui a 20 anos vão se passar e você vai encontrar com ele e falar assim: ah, mas se eu tivesse casado com aquela lá, que era minha namorada, entendeu? E, ou seja, ele vive a vida no gerúndio. Ele sempre verbaliza no se fosse, no se trabalhasse, no se pudesse, no se conseguisse, mas nunca ele traduz o fato ao dia de hoje e a ação necessária que ele precisa para mudar as coisas. O preguiçoso deseja, ou seja, ele é extremamente sonhador. É próprio de alguém que dorme demais, não é? Sonhar. Mas os sonhos dele se transformam em pesadelos. Todos eles. Todos eles. Porque ele é incapaz de construir os seus sonhos. E são pessoas frustradas, são pessoas medíocres, são pessoas fracassadas. Ainda que tenham muita ocupação, são pessoas que têm um ativismo vazio, sem significado.
porque elas se negam a enfrentar as principais questões da vida. Preste atenção, querido. Pessoas que se negam a enfrentar as principais questões da vida são pessoas preguiçosas. A sua mulher está querendo conversar um assunto sério com você, já tem mais de mês, e você vive ocupado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não, agora eu não posso, estou ocupado, agora eu não posso, estou lendo jornal, agora eu não posso, eu estou vendo futebol, final da Super Bowl, agora eu não posso, estou estudando. Pasmem, mas uma das formas de mais se esconder a preguiça é através do ativismo. E a pessoa se dá a qualquer causa, a qualquer trabalho, mesmo que não tenha paixão por aquilo, mas para fugir das questões básicas e fundamentais que você precisa responder para a vida. E precisa responder para Deus, precisa construir a sua família, precisa construir o seu casamento, precisa construir o seu legado, precisa cuidar dos seus descendentes, precisa construir a sua fé, precisa responder para você mesmo qual é a sua identidade com Deus. E aí a gente passa a vida correndo demais e se esquece das questões fundamentais da vida. Que Deus, irmãos, nos abra os olhos nessa noite, para que eu e você tenhamos coragem de encarar as questões fundamentais da nossa vida. Converse, irmão, converse, pense sobre elas, medite sobre elas, encare-as de frente, e Deus é com você. Diga para o seu vizinho, Deus é com você. Os preguiçosos, Eclesiastes 10, não precisa abrir aí, depois você abre. Eclesiastes 10, 18. Diz que eles são imprudentes e negligentes. Você sabe o que os preguiçosos são? Os preguiçosos são o pai da gambiarra. É verdade. Eles são imprudentes e negligentes. Sabe aquele arame que você colocou na torneira do seu sítio já tem 10 anos, se você não conserta aquilo? É isso, é negligente. Você sabe aquele panão que você colocou na janela quando você casou e você chama aquele de cortina? Aquilo não é cortina nem aqui e nem longe daqui, e você vive com aquilo, entendeu? E você vive com aquela bagunça na sua casa, com aquela sujeira na sua casa, entendeu? Com tênis em cima do armário, não é? Com aquela coisa toda virada que você chama carinhosamente de lar, e você perde uma característica do seu Pai, do seu Deus, que é o Deus da excelência. Você está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Por isso, irmão, quando você percebe a casa de alguém, você pode entrar na casa de alguém simples, que viva de aluguel, que não tenha nem piso, mas você percebe se ali existe um espírito de excelência ou um espírito de preguiça. Tem tênis em cima da pia, tem cacho de uva em cima da cama, tem panela de feijão no sofá, não é? É aquele porta-mala que você abre, parece porta-mala de americano, tem uma casa lá dentro, é uma coisa horrorosa, tem hambúrguer, tem cheeseburger, tem ketchup, tem mostarda, não é? Tem sapato velho, tem bola velha, os meninos já têm 20 anos de idade e tem brinquedo deles lá dentro ainda. Faça uma limpeza na sua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus é o Espírito da excelência. Diga comigo, o Espírito da excelência. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A sua casa reflete quem você é. O seu carro reflete quem você é. Agora tudo bem, né? Que a gente pode andar com carro sujo por aí, porque nós estamos economizando água, né? Então, estamos numa campanha, não vamos gastar água, deixa o carro cheio de barro, cheio de poeira, não é? Mas não, você sabe, pode se vestir de uma forma bonita, você pode andar bonito, você pode andar bem arrumado, você pode andar cheiroso, você pode passar um perfume, entendeu? Você tá querendo arrumar um namorado, você precisa comprar uma roupa nova, precisa passar um batom, um perfume, trocar o cabelo, fazer alguma coisa, ou seja, é o espírito da excelência que precisa governar a nossa vida. E o negligente e o imprudente, não é? Vamos com esse carro desse jeito mesmo, o carro está quebrando, né? O carro está
vai te deixar no meio do caminho, e você, por negligência, você não troca aquele pneu, você não leva o seu carro para revisão. Você está entendendo o que é o espírito da excelência, irmão? Está entendendo? Você está entendendo como é que a preguiça ela é traiçoeira, como é que ela é sagaz, como é que ela vai, entendeu? Transformando a casa e a vida das pessoas numa coisa assim, sabe? Como se fosse um jardim zoológico, entendeu? Onde que tu sabe? Não é assim que as coisas funcionam. O preguiçoso, ele é cínico, ele é debochado, ele é desrespeitoso, mas com classe. Você entendeu? É um filho da preguiça. Cinismo. Aquela, entendeu? Aquela coisa assim, ó. Não é? É outro pecado que advém da preguiça, ou seja, ele é sarcástico, né? Que ele ri da desgraça alheia, né? Eu falei que esse negócio não ia dar certo, né? Ele é desrespeitoso, né? E onde está a sabedoria da vida? Aonde está a sabedoria da vida? Que nós lemos aqui no livro de Eclesiastes. É encontrar naquilo que é cotidiano, naquilo que é corriqueiro, aquilo que é belo, aquilo que encanta, aquilo que nos faz ser gente, aquilo que nos identifica com Deus, queridos. A vida é simples. Diga para quem está do seu lado, a vida é simples. Olha que o Eclesiastes está dizendo aqui no versículo 7. Come com alegria. Diga a pessoa que está do seu lado aí, a próxima vez que eu vou fazer uma refeição, vou fazer com alegria. Come com alegria, querido. Olha que coisa boa que Deus nos fez, que Deus nos permite comer, não é? Mas você não, você chega em casa, encosta na pia, pega aquele pratão que esquenta no micro-ondas, não é? E traça aquele arroz junto com aquele feijão, unidos venceremos, salve-se quem puder. Não, é diferente. Quando você chega em casa, você pode até estar sozinho, mas você põe uma toalha na mesa, você põe uma flor na mesa, você põe uma taça na mesa, você acende a luz, você põe uma vela, você chega para sua esposa e fala assim, vamos fazer um banquete hoje à noite. Pode ser de chips, entendeu? Pode ser de biscoito, de água e sal, mas faz toda a diferença a forma com que você se prepara para fazer as coisas simples da vida, queridos. Coisas simples, diga para quem está do seu lado, é coisa simples. Nós somos felizes com coisas simples da vida, nós somos realizados com coisas que são extremamente triviais do nosso dia a dia. O Eclesiastes está dizendo, come com alegria, filho de Deus. Come com alegria, senta na sua mesa e veja que Deus é bom, que Deus é gracioso, que Deus é bondoso. Ou seja, come o seu pão, bebe o seu vinho, gostosamente que Deus te deu antemão, te agradasse com as tuas obras. Goza a vida com a mulher que tu amas. Ou seja, viva com alegria o seu casamento, querido. Você que é casado, viva com alegria o esposo que Deus te deu, a esposa que Deus te deu. Viva com alegria. É isso que está dizendo. Falou assim, ó, tudo quanto te vier às mãos, você vai fazer com determinação e com força. Nós precisamos, às vezes ficamos entretidos com coisas grandiosas e estratosféricas e de outro mundo, né? Coisas assim como que, eu vou ser feliz aquele dia, aquela hora, aquele momento. Quando Deus quer que a gente aprenda a se alegrar com coisas que são pequenas no nosso dia a dia. Triviais. Qual é o antídoto da preguiça, irmãos? O que nós precisamos fazer na nossa alma para que esse mal, esse pecado capital não seja devastador na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja e na nossa sociedade? Porque em algum momento da nossa vida nós somos tomados por esse germe pecaminoso.
O antídoto à preguiça é o trabalho. Mas não é um trabalho sem causa, não é um trabalho como atividade, é um trabalho como ação pensante. É um trabalho como ação planejada. É um trabalho sendo você sabedor que você está construindo alguma coisa. Você está comigo nessa noite? Diga comigo, eu estou construindo alguma coisa para Deus. Você está entendendo, querida? A sua vida é um edifício, a sua família é um edifício, a sua casa é um edifício, e nós precisamos entender e viver isso de uma forma apaixonada, de uma forma, sabe, alegre, feliz, radiante. E se você fez a primeira vez e não deu certo, o que você vai fazer? Faça de novo. Diga para o seu vizinho, faça de novo. Se você começou alguma coisa e não deu certo, o que você vai fazer? Comece de novo. Se você quer uma amizade com alguém, aquela pessoa não te tratou bem e você perdoou ela já 69 vezes, o que você vai fazer? Perdoá-la de novo, porque Jesus disse, quantas vezes nós devemos perdoar? Jesus falou, 70 vezes 7, ou seja, em nós precisa existir essa habilidade de começar de novo. O cair é dos homens, mas o levantar é de Deus. Ou seja, se Deus está com você e Ele vai te fazer, Ele vai te erguer, Ele vai te levantar e você vai de novo construir as coisas na sua vida. Não seja dominado e não seja, estraçalhado por notícias que às vezes vêm na sua vida, vêm na sua cabeça e como se fosse tudo já perdido, como se estivesse tudo já sem solução. Ou seja, se permita ser cheio desse espírito de excelência na sua vida. Posso ouvir um amém? Não é? Você vai chegar em casa, você vai dar uma olhada com seu olho radial, de visão 360 graus, arruma aquele apartamento, filho de Deus, lava aquela panela de feijão que tem uma semana, que está em cima daquela pia, você está entendendo? Porque o seu Deus é um Deus de excelência, e não venha falar para mim que você não tem tempo, não, de lavar uma panela, de colocar a roupa suja lá no lugar da roupa suja, de colocar a toalha no lugar da toalha, porque, isso é próprio de alguém que tem um espírito de excelência, e você tem esse espírito. Diga para o seu vizinho, você tem essa unção. Um dos filósofos, eu estou terminando aqui, um dos filósofos cristãos, Kierkegaard, que escreve muitos livros, a Kátia gosta muito dele, ele diz o seguinte, que quando a morte vier me buscar, eu quero que ela me encontre vivo. Preste atenção nisso. Quando a morte vier me buscar, eu quero que ela me encontre vivo. Lamentavelmente, muitos de nós morremos antes da morte chegar. Você está entendendo? Diga para o seu vizinho aí, não jogue a toalha não, querido. Não entregue os pontos, não. Seu casamento ainda tem dias bons, tem dias melhores, sua família, Deus vai construir de novo, o seu filho, Deus vai trazer de novo, os seus melhores dias, Deus vai fazer acontecer, a sua profissão, as suas finanças, ou seja, não entregue os pontos em nome de Jesus, não desista, não jogue a toalha. Amanhã cedo você vai acordar e você vai dizer, a minha vida ainda não acabou, eu não vou morrer antes da hora, eu vou jogar esse jogo todo, e se tiver prorrogação, eu estou dentro, em nome de Jesus. Você está entendendo? Quem morre de véspera é peru, irmão. Peru é que morre de véspera. Você é filho de Deus, você é cordeiro, você é ovelha de Jesus. Você está entendendo, irmão? Ou seja, você pode ser tomado por uma notícia ruim, mas você vai julgar esse jogo todo. E nessa noite, nós não vamos admitir mais, a partir de hoje, nós vamos lançar fora esse sussurro que às vezes vem no nosso ouvido dizendo que os nossos sonhos acabaram,
que as nossas vontades terminaram, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. E eu e você vamos fazer um compromisso com Deus nessa noite, que estamos de volta no campo da batalha. Se até hoje não conseguimos, isso significa que amanhã não consigamos. Muito pelo contrário. Diga para o seu irmão, eu espero dias melhores. Eu vou lutar. Eu vou prevalecer. Porque Deus está comigo, em nome de Jesus. Será que você pode ficar de pé comigo? Nós vamos ter um momento de oração. Preste atenção, querido. Você e eu temos o privilégio de estarmos vivos. Não morra antes da hora, querido. Não morra antes da hora. Preguiça é você abdicar o direito de viver. Preguiça é você cometer um suicídio espiritual. É matar os seus sonhos. É aniquilar a sua vontade. É dizer, eu não me interessa mais o que acontecer. Quantas vezes nós temos esses pensamentos, querido? Quantas vezes nós temos essas ações? E esse é um pecado capital que nos distancia de Deus, porque você é cooperador de Deus e Deus te permite estar vivo, e Deus te trouxe aqui nessa noite porque você está vivo. Quantas vezes nós abdicamos dos nossos sonhos, nós abdicamos dos nossos ideais, nós deixamos de viver o espírito da excelência, nós jogamos a toalha, nós não nos importamos mais e não perdemos a paixão pela vida, perdemos o encanto pela vida. O pensador aqui diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E você é forte, meu irmão. Você é forte. Em você existe uma força descomunal para mudar as situações, para obter as vitórias, para conquistar novos territórios, para realizar novos sonhos.